Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de física do módulo 2 ainda, hein? Onde a gente fala sobre grandezas, unidades de medida e o conceito de movimento, que é o que nós vamos falar nesta aula. Então, o que é movimento, né? Movimento, fisicamente falando, é uma variação da posição por uma variação do tempo. Como assim, professor? Olha, digamos que eu, professor Felipe, queira me movimentar. Só que eu estou nessa posição. Então, para que exista movimento, eu preciso que a minha posição mude. Olha, mudei a minha posição, certo? Agora que eu mudei a minha posição, você percebe que houve um movimento. Eu saí de lá e vim aqui para frente da televisão, né? Estou até atrapalhando vocês. Se meu pai tivesse ali, ele ia falar assim: ô Felipe, por favor, né, Felipe, dá licença, tá na frente da televisão, cara inconveniente, vou voltar para minha posição. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho uma variação da minha posição, que eu mudo a posição que eu estou para outro lugar, né, da posição que eu estou para outro lugar, isso dentro de uma variação de tempo, eu tenho um movimento. Então, para existir movimento, eu preciso que exista variação da posição e eu preciso que isso aconteça ao longo de um determinado tempo. Então, preciso de variação na posição junto com uma variação de tempo. Só que para isso existe uma coisa muito importante, que é você considerar o observador. Como assim, professor, o observador? Olha meu gatinho, olha os olhos do meu gatinho, que olhos mais bonitos, né? Esse gatinho, ele está te observando nesse momento. Está se sentindo observado pelo gato? O observador é muito importante dentro do modelo físico. Por que o observador é muito importante? Porque é o observador que vai poder me dizer se ali existe movimento ou não. Eu preciso que exista uma pessoa específica, um ponto específico, que analise esse sistema. Então, vou te dar um exemplo. Imagine que nós temos aqui essa televisão. Então, eu olho para essa televisão e falo para vocês assim, olha, essa televisão está parada. Ela não está se movimentando. E aí você fala, concordo, professor, a televisão está parada. Será mesmo? Depende. Depende do observador. Digamos que eu e minha esposa temos brigado aqui em casa. E ela fala assim, Felipe, não aguento mais você, eu queria que você fosse para a lua. Eu falo, então tá bom, então eu vou. E aí eu saio de casa, pego o carro, ligo o carro e vou para a lua. Certo? E aí eu tô lá na lua, sentado no banquinho assim. Eu falo, pô, que saudade do meu estúdio, né? Gravar aula com meus alunos. E aí eu uso uma câmera super especial com que eu consigo olhar para a Terra e ver por trás da parede essa televisão. Será que eu vou ver essa televisão parada? Se você já entendeu a lógica, você sabe que não. Eu não vou ver essa televisão parada. Porque se eu estou na Lua, concorda que a Terra está rodando? A Terra não gira em torno de si mesmo? Então, se a Terra está se movimentando, automaticamente a televisão vai estar se movimentando junto com a Terra. Então percebe que eu, professor Felipe, observando a televisão daqui, ela está parada para mim. Mas se eu estivesse na Lua, já não estaria mais parada, já seria um corpo em movimento. O movimento é tão importante dentro dessa questão de observador e referencial, né? Observador e referencial é o ponto que está enxergando o sistema, que você pode usar isso numa viagem, por exemplo. Então imagine você que a sua irmã está do seu lado, dormindo na viagem, babando no carro, assim, enquanto você está viajando, sei lá, fazendo Curitiba-São Paulo, seu pai dirigindo, sua irmã lá babando, tu olha para sua irmã e você vê ela parada. Você vê a sua irmã completamente inerte do seu lado. Só que, se alguém estivesse fora do carro, imagina que você tem alguém que está fora do carro, né? Essa pessoa que está fora do carro, ela vê a sua irmã em movimento. Porque quando o carro passa, ela vê a irmã do Felipe passando. Olha a irmã do Joãozinho passando. Não vê? Então, para mim, a minha irmã está parada. Para você, a sua irmã talvez esteja parada. Mas para o referencial, para a pessoa que está fora do carro, tanto você quanto a sua irmã está em movimento. Então, o movimento depende sempre do observador. Depende sempre de qual é o referencial. De que lugar, de que ponto aquele sistema está sendo observado. Já reparou que quando você está na mesma velocidade que o seu colega no carro, os dois carros, você olha para o carro do lado, parece que a pessoa está parada. Parece que ele está dirigindo assim, ó, paradão. Ele está aqui no volante. E aí, João? Vou fazer aqui, ó. E aí, João, tudo bem? Não parece que ele está se movimentando. Porque se a sua velocidade e a dele forem a mesma, para vocês dois, o movimento não existe. É como se os dois estivessem em repouso. Mas, ao mesmo tempo, você tem a sensação de que as coisas estão em movimento. Parece que o poste está passando por você. Não parece que o seu carro está andando, parece que o poste está andando, não é isso? Já teve essa sensação?
Se está no carro, parece que eu estou parado e os postes passam por mim. Porque o movimento depende sempre de quem observa. Então, se alguém está fora do carro, tem a percepção de que você está se movimentando. Quando você está dentro do carro, você tem a percepção que as coisas estão se movimentando. Então, o movimento depende sempre do observador e do referencial. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto na nossa próxima aula. Por hoje é só. Aguardo vocês. Até lá. Tchau, tchau.